O exclusivismo adventista e a síndrome de vira-lata de muitos evangélicos. No vídeo de hoje vou mostrar para você como não fazer apologética cristã, porque desse jeito qualquer um faz. Quer saber mais? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Esse vídeo, como você viu aí, é um pouquinho longo, mas eu quero mais uma vez esclarecer, né, para o professor Tales que a maneira como ele tem feito a apologética, principalmente contra os adventistas, isso não tem acrescentado em nada. Pelo contrário, se ele está procurando fazer um bom trabalho, a obra de Deus, então ele deveria fazer de uma maneira mais criteriosa. Né? E hoje eu vou mostrar aonde ele errou e onde ele acertou, porque a gente tem que reconhecer os valores, né? a intenção das pessoas. Mas tomara que chegue esse vídeo até o professor Tales, ele possa refletir no que ele está fazendo. Né? Então assim, eu cheguei a algumas conclusões nesse vídeo. Ou é ingenuidade da parte dele, mas fica difícil pensar que é ingenuidade por tanta informação que tem hoje na internet. Inclusive eu já fiz algumas respostas, reagi a alguns questionamentos dele aqui no canal. Né? Outra conclusão que chego, que talvez ele quer hypar, né, aproveitar porque falar sobre Adventista causa engajamento, né? Talvez seja isso, não quero pensar dessa forma. Né? E a outra que penso aqui é preguiça intelectual, né? Porque as fontes que ele ele está reagindo, né? As fontes que ele buscou são assim, medíocres. E vocês vão entender o porquê disso, tá bom? Mas antes, eu quero convidar você a assistir os nossos últimos vídeos. Teve live com o Leandro Quadros, teve reação aí ao debate. Falar nisso, temos mais um debate pela frente. Logo, logo passo a data para vocês, né? Então assista os nossos últimos vídeos, beleza? E como sempre, eu preparei um material para você poder baixar aqui e conferir as respostas por escrito para o professor Tales. Então você vai entrar na nossa plataforma Minuto Profético Academy, o link está aqui na descrição, tá? minutoprofético.com. Se você não é registrado lá, é fácil, coloca o teu e-mail, cria uma senha para você entrar nessa plataforma. E lá tem o curso Apocalipse Revelado, que você pode adquirir na Black Friday com uma promoção. Estou lançando aí uma promoção de relançamento, então você pode adquirir também. Vai ter um módulo lá chamado Materiais Grátis. Você pode entrar lá e tem vários PDFs. E um deles vai ser a resposta para o professor Tales. Você pode baixar e conferir lá de maneira escrita, de maneira sistemática, a resposta que fiz para ele nesse vídeo, ok? Quero agradecer também aos nossos irmãos de Jaboticabal, aqui do interior de São Paulo. Estive lá nesse final de semana e foi um evento muito gostoso, muito prazeroso, onde tive um momento de abrir a palavra de Deus, pregar o evangelho ali, e também na parte da tarde nós fizemos um momento de perguntas e respostas sobre o dom profético em Ellen White. Foi muito legal mesmo. Obrigado, meus irmãos. Para mim, assim, é muito especial estar na sede do distrito onde eu conheci a fé adventista. Beleza? Muito obrigado, gente. E semana que vem, na outra semana, estarei lá em Recife, na Igreja Central de Recife, fazendo aí um final de semana inesquecível. Se você é da região, aparece lá, e com certeza vai ser muito gostoso ter a tua presença. Se você quer marcar uma agenda com o pastor Adriano, temos ainda datas, temos poucas datas agora para o final de ano. Então tem aqui também, eu tenho um contato, né, minha esposa aqui, esse contato aqui é da minha esposa, e ela vai agendar com você um dia para que a gente esteja aí na igreja com você. E se você quer ajudar, contribuir para o nosso ministério, o Ministério Minuto Profético, também tem um link aqui do Mercado Pago e você pode fazer essa doação como você quiser, da maneira que você quiser, tá certo? Deus te abençoe e muito obrigado pelo apoio. Eu, graças a Deus, com a ajuda de vocês, estou dando passos pequenos, mas passos consistentes para manter o Ministério Minuto Profético em pé e vivo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês ricamente. Então vamos lá, gente. Vamos reagir ao vídeo do professor Tales.
Em alguns momentos eu vou cortar aqui, tá? E para a gente poder fazer as nossas considerações. Vou colocar o vídeo aqui, eu tirei um pouquinho a voz para poder o YouTube não me incomodar, mas se o professor Tales quiser que eu retire esse conteúdo por ter usado ele tem o direito, né? Ele pode dar um striker no meu vídeo, né? Mas eu acredito que ele não vai fazer isso, porque assim como ele foi respeitoso no vídeo, eu também quero ser respeitoso com ele. Eu já falei em outros vídeos que estou aberto a trocar uma ideia, né? Conversar para poder tirar esses mitos e esses espantalhos que muitas vezes criaram ao nosso respeito. E vocês vão perceber, né, vocês aí que são críticos ao Adventista, que nós não somos hereges, bandidos, monstros, pecadores, hereges, enfim. Então estou aberto a um diálogo, ok? Quem sabe até um bate-papo aí, é só a gente marcar e tenho certeza que vai ser uma bênção para mim, para o Senhor e também para todos os nossos seguidores. Vou colocar aqui na tela e então farei as minhas observações. Bora lá então. Está aqui o professor. Vamos lá, vamos entender do que se trata. A que ponto chega o exclusivismo adventista? Será que existem textos da Bíblia que foram escritos só para os adventistas? Eu vou falar com você sobre isso neste vídeo. Mas antes de tudo, deixa um like pra gente se você ainda não deixou e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá certo? Eu vou reagir a um vídeo, vai aparecer na tela pra você, eu vou reagir a este vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela. Mas antes de reagir, eu sempre falo a mesma coisa. Olha, não conheço essa pessoa, não sei quem é, não é um ataque pessoal, não é um ataque ad hominem, não tô falando do caráter dela, nem do caráter dos adventistas. A questão aqui é apenas doutrinária e teológica. Sempre vai ser aqui no teu lugar uma questão doutrinária e teológica. Então tá, professor. Mais uma vez você fala que não é contra o nosso caráter. Mas aquilo que o senhor vai mencionar, de alguma maneira faz com que o nosso caráter seja comprometido, né? Que nós, de alguma forma, somos pessoas que estamos enganando, então somos enganadores, então isso tem a ver com o nosso caráter, né? Quem está aqui na imagem é a Maísa. A Maísa eu não a conheço pessoalmente. Então, para os meus seguidores que estão aqui, eu discordo de algumas questões da Maísa, né? Por questões de costume, algumas ênfases que ela dá, que eu tenho preocupações, principalmente por questões pastorais. Eu não sou mais pastor, mas enquanto pastor, alguns vídeos, materiais que ela produziu chegaram até o meu distrito, e isso causou alguns desconfortos, né? Então, assim, eu não concordo com algumas questões que ela menciona e dá ênfase. E vocês vão ver que, em alguns pontos, o professor Tales, ele tem razão, tá? Então, eu vou concordar em algumas coisas, mas em outras coisas, ele está forçando a barra. Então, ele está dizendo aqui que não é questão de caráter. Mas, professor, é questão de caráter sim. O senhor vai fazer afirmações, né, até levianas sobre os adventistas. O senhor está pegando uma irmã, um membro, né, um membro da nossa igreja, e está olhando as palavras, as afirmações dela, e está julgando 22 milhões de adventistas pelo comportamento e a crença que ela manifesta nesse vídeo. Então a sua fonte, como eu falei, é medíocre, no sentido de mediana. O senhor não foi nas fontes primárias. Eu sinto falta na sua apologética, professor Tales, de o senhor pegar o tratado de teologia, questões sobre doutrina, né, o manual da igreja, e realmente discorrer. Sinto falta do senhor pegar uma autoridade adventista e conversar, porque realmente fazer teologia de cortezinho da internet não é tão assim bom, né? Principalmente de alguém que não representa o movimento adventista. Eu também não represento. As minhas falas, ainda mais hoje que não sou credenciado da igreja, elas não representam. Elas podem até, de alguma forma, querer ir na direção daquilo que nós acreditamos, mas tanto a Maísa como eu não representamos o adventismo. Então, certas falas que eu falo ou que ela fala, você não pode dizer que os adventistas, 22 milhões, a instituição acredita nessa bobeira, né? Então, assim, o senhor está indo para um caminho, está dizendo que vai para um caminho, mas o senhor vai pegar outro caminho. Vamos lá, então? O que eu estou avaliando não é a vida dessa pessoa. O
que eu vou avaliar aqui é o que ela fala doutrinariamente falando, tá? Outra coisa, esse vídeo eu retirei do canal Para Que Possamos. Então já tem uma edição que o Rodrigo Custódio do canal Para Que Possamos já fez. E eu deixei a edição aqui, tá? Pra não buscar o original, tá? Eu já peguei do canal dele, que já tá bem editadozinho. Então a edição eu deixo por conta do Para Que Possamos. Você não conhece esse canal, você pode conhecer, é um canal que você pode aprender muito sobre o Adventismo, né? Para Que Possamos. A edição... Olha só, já estou vendo aqui que realmente existe uma preguiça intelectual da sua parte. Então o senhor não fez questão, pegou um vídeo deste canal, que é um canal assim totalmente deplorável, que não condiz com a verdade sobre o Adventismo, é um canal que está no ar para poder apenas ganhar visualização, é um canal que não visa conversar sobre teologia, mas ridicularizar, né? Com a minha pessoa e com outros meus amigos, ele tem feito isso. Ele não quer discutir teologia. Aliás, quem não tem argumento, não tem teologia, faz piada como ele faz. Então, assim, se o senhor está querendo fazer um trabalho tão sério, o senhor vai numa fonte de Rodrigo, né, o teólogo Sprite, o homem do boné, é lá a sua fonte, Thales. Assim, ir no esgoto para tentar trazer algo de qualidade não vai dar certo, Thales, não dá certo. Então, assim, você foi num canal que é totalmente contra o Adventismo, né? E é lá é a sua fonte. Então, assim, fica sem crédito, né, o seu vídeo, né? Olha só, vamos lá. Desse vídeo que tá aqui do lado, ó, é por conta do Para Que Possamos, e a edição desse vídeo que tá desse lado aqui é por conta do Teologar, tá bom? E a fala, que o que eu vou falar aqui é por minha conta também. Então vamos lá? Vamos rolar o vídeo aqui pra gente ver o que ela tá falando. Quando Jesus para ali na nuvem, ele então diz assim, ó: despertai, despertai, vós que dormis no pó da terra, despertai. Uma multidão se levanta, irmãos, de todos os lugares da terra, de todos os cantos da terra. Pessoas desde Abel até 1844 vão se levantar. Here I come. Pessoas desde Abel até 1844 vão se levantar. Bom, vamos lá. Pra gente começar aqui a comentar, você percebe que ele diz assim, Jesus está nas nuvens e ele começa a falar, e ela cita como se fosse um versículo, despertai, despertai, você que está dormindo no sono. E aí você vai procurar na Bíblia, peraí, onde é que está esse versículo que Jesus está falando, despertai, despertai, e junta os povos desde Abel até 1844, todo o povo, tribo, língua, nação. Onde é que está esse versículo na Bíblia? Porque parece que ela está citando um versículo bíblico, né? Mas não é. Ela está citando um versículo, vamos dizer assim, um trecho do livro O Grande Conflito, de Ellen Goldwhite, que para o Adventismo, esse livro também é inspirado pelo Espírito Santo, também é inspirado por Deus. Assim como a Bíblia é inspirada por Deus, para o Adventismo, esse livro e todos os outros escritos de Ellen Goldwhite também são inspirados por Deus. Eles creem que isso aqui é canônico e isso aqui não é canônico, mas tem o mesmo grau de inspiração, o mesmo grau de inspiração. Então, você pode perceber quando ela fala, ela não distingue aqui, você não consegue perceber. Então ela começa a falar, olha lá, e Jesus está nas nuvens, e você começa a pensar, que livro da Bíblia que ela está falando? E ela começa a citar um livro de Ellen Goldwhite. Para confirmar o que eu estou falando, vai aparecer na tela aí esse trecho a partir de agora. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada. Aí é a parte que ela citou, né? Despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. E complementa aqui, né? Para todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Então, nós vemos aqui que é o Grande Conflito, página 644. Você encontra na internet, você encontra esse livro muito fácil em qualquer lugar, tá? Para provar o que eu estou falando. Então, o que ela está citando aqui, primeiro, não é um livro da Bíblia, é um escrito de Ellen Goldwhite. Mas ela fala sobre um tal de 1844. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Então ele está dizendo o seguinte, que Ellen White, né, que a Maísa está usando o texto de Ellen White, e que isso realmente não está na Bíblia. Mas, Thales, você tem que entender o seguinte, ela não está substituindo, estou falando de Ellen White agora, tá? Ela não está substituindo o texto, mas ela está fazendo um comentário sobre aquele momento do retorno de Jesus.
você vai encontrar algumas passagens, né? E eu vou deixar um material para você poder baixar no link da descrição, né? Então você vai ter em Isaías a palavra despertar, né, sobre a questão da ressurreição. Daniel capítulo 12 também nós temos. João capítulo 5, de Jesus fala, quando ouvir a voz, né, os mortos eles serão ressuscitados, né? Temos em Tessalonicenses também. Então assim, o que ela está fazendo, ela não está substituindo a Bíblia ou acrescentando uma coisa. Ela está narrando o momento do retorno de Jesus em que os mortos eles serão ressuscitados. Então, assim, o Senhor está confundindo a coisa, está colocando palavras e conceitos onde não existe, tá bom? Então, ela não está substituindo e nem acrescentando, ela está fazendo um comentário inspirado, um comentário profético sobre o texto bíblico. E isso, eu acredito que você também entende que Calvino, Lutero e tantos outros comentaristas, eles fazem isso. Qualquer comentário que você comprar e estudar, o comentarista tem essa liberdade de estar lendo o texto e dando a sua visão sobre aquele assunto. Claro, nós não concordamos que não deve acrescentar, né? Por exemplo, que vai acontecer a volta de Jesus, ok. Que Jesus vai chamar os mortos, ok, é o que está no texto, né? Agora, se de repente acrescentar uma verdade que vai totalmente contra a palavra de Deus, isso nós não concordamos. Depois a gente vai entrar sobre esse assunto da ressurreição especial. Só uma observação aqui quando o senhor fala de inspiração. Talvez o conceito de inspiração para vocês, né, eu sei disso porque eu conversei recentemente com alguns evangélicos e para eles soam estranho quando fala assim que a Ellen White foi inspirada na mesma inspiração de Paulo, de Moisés. A gente acredita que é o mesmo Espírito, professor Tales. Não existe 2, 3 Espíritos. A Bíblia não diz que é um só Espírito. Então, se nós acreditamos que Ellen White foi inspirada por Deus, é o mesmo Espírito, ok? Eu acredito que o senhor acredita no dom profético, nos dons espirituais. O senhor acredita? Eu faço a pergunta aqui, o senhor pode me responder se quiser. Se na tua igreja alguém se levantar e disser que teve uma revelação de Deus, o senhor vai recusar? Ou o senhor vai seguir os conselhos da Bíblia, que Paulo fala assim para a gente não apagar o espírito? Né? Então a gente vai ouvir a pessoa. Eu sei que o senhor vai fazer isso, porque o senhor acredita na continuidade dos dons. Então o senhor vai ouvir. Aí o senhor vai falar assim, peraí, o que ela está falando, essa revelação, essa inspiração que ela diz que teve de Deus, não vai contrário às Escrituras. Na verdade, é isso que ela está falando, não vai contra. Né? Outra coisa, a vida dessa irmã, desse irmão que teve essa revelação, condiz com a fé que ele professa? Ou é apenas uma pessoa que está enganando, é um caloteiro, um sem vergonha, adúltero? Né? Então, eu tenho certeza que o senhor vai avaliar o que a pessoa está dizendo que teve a inspiração. E se passou por todos esses filtros, eu entendo que o senhor vai aceitar como revelação de Deus, né? Porque a pessoa foi inspirada por Deus. Mas eu tenho certeza que aquilo que a pessoa falar naquele momento, o senhor não vai tomar como doutrina. Né? O senhor vai entender que é uma revelação específica, temporal, geográfica, local. Né? É assim que nós entendemos Ellen White. Ela teve seu papel no tempo, nos seus conselhos, aplicações, ela pegou a lei, ela aplicou para o seu tempo. Muitas aplicações elas são válidas para nós hoje, mas nenhuma de suas visões são doutrinas para nós. Okay? Assim, no caso, se acontecesse na igreja do Senhor. Então, talvez o conceito de inspiração, você crê de uma maneira e não entendeu ainda como nós cremos. Então, fica fácil julgar a nossa inspiração, a nossa doutrina segundo a sua visão. Seria melhor o senhor procurar materiais primários, fonte primária, para poder, então, conversar, dialogar, refutar, debater, ao invés de ficar pegando videozinho e acusando 22 milhões de pessoas em acreditar em heresia. Né? Vamos voltar ao vídeo? Vamos lá. Que história é essa de 1844? Só para completar, veja o que ela fala. A ressurreição especial. Todos os que morreram após 1844 ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Jesus, para ver o Senhor que eles esperavam voltando. Você sabia disso? Quantos sabiam sobre a ressurreição especial? Pois eu quero que vocês, em nome de Jesus, junto com o seu pastor está ali levantando a mão, eu quero que vocês estudem isso, em nome de Jesus. A ressurreição onde todos após 1844
A ressurreição onde todos após 1844 vão ressuscitar. É uma ressurreição para ver a maior cena da história, a volta de Jesus. Jesus não voltará sem... Olha o que eu vou te contar agora. Olha pra cá. Jesus não voltará sem um grande estrondo. Jesus não voltará sem um grande estrondo. Pois é, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Por que que para o Adventismo a data 1844 é tão importante? A ponto até de aparecer uma tal de ressurreição especial daqueles que vieram antes de 1844 e depois de 1844. E você, um cristão, talvez que lê as escrituras, você procura na Bíblia onde é que está esse negócio de 1844? Bom, só está na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nenhum outro lugar você vai encontrar isso. De uma forma muito resumida aqui para você entender, ao interpretar uma profecia de Daniel 8,14, William Miller, um dos precursores do Adventismo, um movimento millerita que veio antes do Adventismo, profetizou que Jesus voltaria. Primeiro ele calculou para 1843, depois ele recalculou para 1844. Exatamente dia 22 de outubro de 1844. Falou bobeira, né? Não foi Guilherme Miller, né? Você vê como que ele conhece tanto a história adventista, né? Foi Samuel Snow que convenceu Guilherme Miller. E a princípio ele ficou meio redio com relação à data precisa, né? Então não conhece a história e fica falando bobeira. Vamos lá. Então os milleritas aguardaram a volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Nada, Jesus não voltou. Houve o que então? O que eles chamam de o grande desapontamento. Tem um vídeo aqui no canal completo sobre isso, vou deixar aqui para você ver, você pode procurar aqui e ver o que é esse grande desapontamento, né? Só que desse erro de profecia, esse absurdo de marcar a volta de Jesus, de marcar a data, marcar o dia, marcar o mês, marcar o ano, desse erro nasce outro erro agora dos adventismos, que é do adventismo, que é uma reinterpretação da profecia de Miller. Então, olha, Miller, você não errou, na verdade, a data, você acertou a data. Você errou o evento, porque você disse que Jesus voltaria para a Terra, mas na verdade, Jesus só mudou de compartimento no céu. Ele não veio purificar a terra, ele veio purificar o santuário, o santíssimo lugar. Só dia 22 de outubro de 1844 é que Jesus então entrou no santíssimo lugar para purificar o santuário. Desse dia, nascem então duas doutrinas adventistas. Desse erro, né, de William Miller, desse erro de profecia, desse erro de data, desse erro de interpretação, desse erro de tudo, nascem então duas doutrinas. A doutrina do santuário e a doutrina do juízo investigativo, que só existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Rapaz, esse negócio que ele fica falando que só existe na Igreja Adventista, né? Como se fosse, porque só existe na Igreja Adventista, então é tudo errado. Mas qual o problema, né? Qual o problema? Durante toda a história do cristianismo, houve apenas um grupo pequeno que mantinha a verdade de Deus, ou todo mundo sempre teve a verdade esclarecida, né? O fato da Igreja Adventista ser a única que ter o juízo investigativo, a doutrina do santuário, não faz de nós exclusivistas, os melhores ou os piores. Então, assim, esse argumento é muito genérico, professor. Então, não é bem assim, né? Então, porque a pessoa é a única pessoa que tem aquilo, então se ela é a única, então realmente ela é mentirosa, ela é enganadora, porque só ela tem, não. Qual o problema? Qual o problema, né? A gente tem que reconhecer singularidades em cada movimento, né? E nós temos algo para contribuir. Então, vamos lá. Você diz aí que de um erro surgiram mais dois erros, né? O fato de nós reconhecermos que houve um equívoco e que houve um erro e trabalhar, estudar para ver o porquê erramos, isso é louvável, né? Isso é louvável. O fato de a gente ter saído do erro e ir para um outro caminho, para mim, na minha opinião, eu vejo o crescimento. Mas você quer jogar tudo na lata do lixo, né? E realmente nós acreditamos que Guilherme Miller, ele acertou a data, né? Junto com Samuel Snow, a data. E entendemos depois desse grande desapontamento que a data estava certa, porém o evento estava equivocado. E aqui está uma diferença entre nós, professor Tales. Nós, adventistas, temos algo para contribuir para o cristianismo. Nós entendemos que o ministério de Jesus não terminou na cruz. Na cruz do Calvário foi pago o preço, foi suficiente. A cruz é suficiente para pagar o preço do pecado.
Porém, todavia, entretanto, as Escrituras mencionam que Jesus, após a sua morte, ele ressuscita e ele sobe para o céu. E agora ele vai começar um trabalho de intercessão. Só que, de acordo com as profecias de Daniel, existe um momento, né? Não sei se você conhece Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, em que o santuário ele começa a ser purificado. E o Senhor, por não conhecer, não entender o que significa esta purificação, aí o Senhor joga tudo para a lata de lixo e diz que é uma heresia. Se você olhar no passado, no santuário terrestre também tinha uma purificação. Então, se o Senhor for muito criterioso, se o Senhor for realmente levar a sério o estudo do santuário terrestre, o Senhor vai perceber que é uma maneira lúdica, é um spoiler, né, do ministério terrestre e celestial de Jesus. Então, é fácil dizer que nós adventistas somos hereges, é fácil porque vocês não querem compreender a nossa crença, vocês talvez tenham preguiça intelectual de conversar, de examinar as fontes, entender o que significa esta purificação. Então é mais fácil fazer chacota, deboche, né, e dizer que nós somos hereges. Né? Então, realmente, depois do desapontamento, nós entramos em estudo, o grupo entrou em estudo. Interessante, não foi Ellen White. Né? Ellen White participou, ela não teve revelação da doutrina, né? Mas um grupo de pessoas começaram a estudar. E eu tive o privilégio de passear por aquelas cidades onde o movimento adventista começou a estudar, né, as profecias e ver o porquê eles erraram. Né? E eles moravam em lugares longe, são pessoas separadas por quilômetros que começaram a buscar respostas. Né? E depois eles foram se encontrando, né, depois de anos depois do desapontamento, que aí chegaram à conclusão que existe um santuário no céu e que Jesus ele ministra. E em um certo momento da história, ele começa a fazer a purificação desse santuário. Né? Então assim, o Senhor vai bem, mas aí o Senhor prefere jogar tudo por terra, porque o Senhor não compreende, é complexo, e é verdade, é complexo, mas o Senhor erra por querer buscar realmente a verdade. Né? Parece que para no meio porque cansa estudar, né? Sobre a ressurreição especial. Então, olha só, você pode até discordar da ressurreição especial, mas nós temos textos bíblicos que dão margem para isso. Então, olha só, se o senhor não quiser acreditar nessa ressurreição especial, o senhor pode até discordar, né? Pode discordar, tá? Eu não acredito, mas que haverá uma ressurreição dos justos, é verdade, o senhor acredita, nós acreditamos também. Que haverá uma ressurreição dos injustos, e nós acreditamos, eu acredito que o senhor também acredita nisso. Né? Só que nós entendemos o seguinte, de acordo com Daniel capítulo 12, verso 2, fala de um período, de uma ressurreição, ali dá margem para uma crença. Né? Outra coisa, em Apocalipse 1, verso 7, fala que até os que traspasaram, verão sua vinda. Ou seja, nós acreditamos até aqueles que estiveram na liderança, envolvidos com a morte de Jesus, eles serão ressuscitados para verem esse momento. Então, assim, existem margem, professor, para acreditar numa ressurreição especial. E essa ressurreição especial é tanto para aqueles que viveram esse momento da mensagem de 1844 para cá, como também alguns que participaram da morte, do martírio de Jesus Cristo. O senhor pode até discordar, pode até dizer que é complexa. Agora, dizer que não tem base bíblica, o senhor não pode dizer isso. Tá? Então, assim, a gente não tirou do nada, não tirou da cabeça de Ellen White, então nós temos estudo para provar isso, ok? Então é isso. A sua falta de compreensão e a complexidade do assunto, fica mais fácil dizer que a gente é herege e que a gente está ensinando coisa que não está na Bíblia, né? Então o senhor poderia seguir um outro caminho, né? Não a crítica pela crítica, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Essas duas doutrinas, dessa data, 1844, dessa questão de juízo investigativo, dessa doutrina do santuário, dessa profecia de Miller, disso tudo sai essas coisas que nós vemos aí. De uma tal de ressurreição especial antes de 1844 e uma ressurreição que não é especial depois de 1844. Já falaram no passado, hoje não se fala mais sobre isso, que em 1844 havia se fechado a porta da graça, aí depois reviram que isso não tinha sentido e voltaram atrás. Então essa... Que bom, professor! Olha só, o senhor reconhece que nós
o nosso grupo tinha uma visão equivocada sobre o fechamento da porta da graça e nós reconhecemos e voltamos e falamos, não, peraí, isso está errado, né? Não é certo isso. E veja, o senhor menciona aqui no vídeo só para tirar crédito da gente. Olha, os reformadores acreditavam em tanta besteira, professor, e eles reconheceram e mudaram. Alguns ainda continuam acreditando em vida após a morte, imortalidade da alma, né? Isso é verdade, alguns acreditam, né? Mas isso é bom, positivo, professor. Então o senhor tem que falar assim, ó, parabéns, adventistas, porque vocês reconheceram que esse tipo de conversa sobre porta da graça fechada não faz sentido. Então parabéns para vocês. Não, o senhor prefere jogar aqui no ar como se a gente fosse os piores teólogos, né? Não é legal. Essa retórica que o senhor está usando, realmente, é mais retórica do que uma apologética, né? Vamos lá. Data 1844 é tão importante para o Adventismo que sai esse tipo de interpretação, que na verdade, gente, é um absurdo. Que tipo de interpretação de pessoas que ressuscitaram antes de 1844 e depois de 1844? É um absurdo. Vamos continuar que tem coisas mais graves aqui. É que eu te digo uma coisa, eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ouviremos o último sermão. Não haverá outro. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus está terminando o trabalho dele na terra. Eu tenho certeza absoluta que daqui uns dias ouviremos o último sermão. Então, quando ela fala que Jesus está terminando o trabalho dele aqui na Terra, é o trabalho do juiz investigativo. Para a igreja adventista, Jesus está agora investigando cada pessoa, nome por nome, para ver realmente... E detalhe, né? Não é brincadeira que eu vou falar agora, tá? Não é brincadeira, é verdade que eu vou te falar. O juiz investigativo não é para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, e nem para nós. O juiz investigativo, segundo a doutrina adventista, acontece para mostrar para os outros mundos que Deus é realmente justo. O juiz investigativo só acontece para provar para os anjos e para os ETs que Jesus é justo e que o juízo que ele está tomando, que o julgamento que ele está fazendo é realmente justo. Então, para que acontece o juízo investigativo segundo o Adventismo? Para mostrar para os ETs e para os anjos que Deus é realmente justo, tá? Ah, que pequeno, professor. É aquilo que eu falei do para que boiamos, né? Se você não tem argumento, se você não tem uma resposta teológica, aí você faz piada, faz deboche, porque é mais fácil, né? É mais fácil você fazer esse tipo de coisa. Então, o juízo investigativo, segundo os adventistas, na cabeça do professor Tales, é para os ETs. É isso mesmo? O senhor conseguiu diminuir a nossa crença e ridicularizar dessa maneira? E é essa apologética que o senhor quer fazer? Assim, não é o caminho, professor. Se o senhor realmente quer ser sério, um trabalho apologético, como alguns fazem, então ir por esse caminho é muito medíocre, professor. Assim, o senhor mais ainda cai no meu conceito, né? Vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, cara? E não é brincadeira o que eu estou falando. Se você acha que eu estou brincando, tem outro... Não, o senhor não está brincando. O senhor está expondo uma incapacidade cognitiva, uma pequenez intelectualidade da sua parte ao dizer isso, tá bom? Eu sei, não é brincadeira, né? O senhor está mostrando realmente quem o senhor é. Né? Aqui no canal, que eu falo sobre 5 heresias adventistas, eu vou colocar aqui para você também assistir. Aliás, eu vou até deixar aqui nos cards e na descrição para você depois conferir tudo que eu estou falando com mais propriedade. Se eu não me engano, eu respondi esse vídeo, né? Eu respondi esse vídeo. Vamos reagir a esse vídeo aqui agora, mas deixando um parênteses aqui para você entender o que trabalho que Jesus está fazendo na Terra agora. Está fazendo um juízo investigativo, que é para provar para os ETs e para os anjos que Deus está agindo corretamente. O que mais é preciso você ouvir? Não me responda, só pense, não é para responder. Quanto, olha a minha pergunta, do material grandioso que Deus nos deu, dos testemunhos, você já leu? Olha para cá, por favor, em nome de Jesus, que eu tenho uma pergunta a fazer para você. Você aceitaria ler comigo 2 capítulos da Bíblia? Sim ou não? Ontem à noite, quando eu comecei, eu disse que tinha uma parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas. Ontem à noite, quando eu comecei, eu disse que tinha uma parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas. Que foi escrita só para adventistas. Aonde está isso na Bíblia? Lembra? Só para adventistas. Ei, você aí, que conhece o tempo, é hora de despertar do sono. Só quem conhece o tempo é que deveria entender isso. Sim ou não?
Esta parte que vamos ler agora, Ezequiel 8, também só foi escrita para adventistas. Sabia? É uma parte muito séria. É o último momento da história do povo adventista na Terra. Depois disso, a volta de Jesus. Nada mais. Eu preciso comentar sobre isso pelo absurdo, né, que está sendo falado aqui. Quer dizer que Ezequiel 8 é só para adventistas? É absurdo. E ela cita um texto, ela fala, vocês que conhecem o tempo e tal. Que versículo é esse que ela está citando? Ela está citando Romanos 13, versículo 11. Eu vou ler com você a partir de agora. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Eu pergunto para você, esse texto é só para adventistas? Será que existe parte da Bíblia que foi escrita só para adventistas? Gente, será que não dá para perceber o absurdo do que está sendo falado aqui? Sim, absurdo. Será que não dá para perceber que, como está carimbado aqui, né, isso é uma heresia? Será que Romanos 13, 11, que fala sobre aqueles que conhecem já Jesus, conhecem o tempo, sabem da volta de Jesus, sabem que a volta está mais perto agora do que no princípio, isso é só para os adventistas? Não é. Ezequiel 8 é só para adventistas? Não é. Há até uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, arrogância nesse exclusivismo de querer tomar a Bíblia só para si. Tá, a Igreja Adventista foi fundada em 1863. Só que esse texto foi escrito no primeiro século. Então, como que esse texto, ele perdurou esses quase 19 séculos, sendo que não era para ninguém que estava lendo? Porque é só para os adventistas. Quer dizer, quem nasceu no século XV, os reformadores, quem nasceu no século IV, no século V, esse texto de Romanos 13, 11 que ela leu, é só para os adventistas. Aliás, Ezequiel capítulo 8 é só para os adventistas. Os adventistas entendem que tem uma mensagem especial para dar para a terra. 3 mensagens angelicais, né, de Apocalipse, que é exclusiva para o povo adventista. Eles acham que eles têm uma mensagem superior, um entendimento superior para passar para os outros irmãos evangélicos. Isso aí é da tua cabeça, né? Vamos lá, vamos pautar aqui. Primeiro, eu discordo veemente o que a Maís está falando, e isso não representa o adventismo, né, o adventismo sétimo dia. Então, Thales, você erra, você usa os argumentos certos, né, contra a instituição errada, ok? Você poderia dizer o seguinte, o que esta irmã está dizendo realmente é uma heresia. Perfeito, isso aí é problema dela. Agora você usa um erro dela e agora joga essa pecha para todo o adventismo. Isso é apologética séria que você quer fazer na internet, professor? Eu acho que o senhor está sendo desonesto, né? Desculpa, né? Assim, não se ofenda, mas é o que está acontecendo aqui, né? O senhor está usando alguém que não representa o adventismo, é membro da igreja, é verdade, é membro da igreja, mas infelizmente a fala dela foi muito infeliz. E pior é a sua de pegar a fala infeliz dessa irmã e jogar sobre 22 milhões de pessoas esta heresia, ok? E deixa eu pontuar alguma coisa sobre o santuário aqui, né, sobre a questão do juízo pré-advento. Eu vou deixar no material por escrito para que você que esteja assistindo acompanhe certinho aí, né? Por exemplo, o juízo pré-advento é uma doutrina baseada na Bíblia, e eu tenho alguns textos aqui. Aliás, eu preciso fazer urgente uma série. Eu tenho alguns vídeos sobre o juízo pré-advento, mas eu preciso fazer uma série mais sistemática, né? Nós acreditamos que Daniel, capítulo 7, do 9, verso 9 ao 10, ali é um tema, ali é sobre o juízo antes da volta de Jesus, né? Se o senhor talvez não conheça, né? Em Apocalipse capítulo 14, do 6 a 7, diz que chegou a hora do seu juízo. E essas mensagens especiais, né? Aí o senhor já começa, aí vem a síndrome do vira-lata, né? Aí ele vai falar sobre os remanescentes. O fato da gente dizer o seguinte, que nós somos remanescentes, é porque nós entendemos que nos últimos dias o Apocalipse, o livro do Apocalipse mostra que existe um grupo que faz algumas coisas. Dentre eles, dessas coisas, ele prega 3 mensagens, que são as 3 mensagens angélicas. O senhor critica tanto isso, mas explica para mim, né? Eu desafio o senhor, explica para mim o que são essas 3 mensagens angélicas, em que momento da história isso já aconteceu, vai acontecer, o que são as 3 mensagens angélicas, porque é muito fácil recusar e criticar aquilo que você não conhece, né? Então nós entendemos que o remanescente dos últimos dias, ele prega essas 3 mensagens angélicas. Além de pregar as 3 mensagens angélicas, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o dom de profecia manifesto neste movimento. O fato da gente dizer nós, a gente somos o remanescente, não quer dizer que nós somos exclusivistas, os únicos remanescentes. E aqui vai uma coisa chocante, talvez para o senhor e para alguns irmãos que me seguem aqui.
Nem todo adventista é remanescente e nem todo remanescente é adventista. O remanescente não está ligado a um CNPJ, professor Tales. Se o senhor, né, se o senhor prega as 3 mensagens angélicas que estão lá no contexto do remanescente, não tem como fugir. O remanescente prega essas 3 mensagens angélicas, ok? E dentro do contexto do remanescente, eles guardam os mandamentos de Deus. Nós acreditamos que os mandamentos de Deus é o decálogo, nós estamos falando do decálogo, né, a lei moral de Deus. E também o remanescente tem um dom de profecia no seu meio, né, que não é Ellen White. O dom de profecia foi manifestado em Ellen White e tem se manifestado na nossa igreja e está no nosso meio, ok? Então isso é importante. O dom de profecia não é Ellen White, o dom de profecia não morreu em Ellen White. Então vamos lá. Se existe algum grupo nessa terra que prega as 3 mensagens angélicas, que guarda os mandamentos de Deus e tem no seu meio o dom profético conduzindo esse movimento, eles também são remanescentes, não precisam ser adventistas do 7º dia. Então, assim, a falta, né, de conhecimento, o desconhecimento, o despreparo da sua pessoa não o qualifica para fazer uma apologética séria, como o senhor se propõe a fazer. Porque o senhor nem conhece a nossa crença, o senhor ridiculariza aquilo que não conhece, o senhor não é profundo nos questionamentos, muito menos na sua própria pesquisa, né, porque o senhor for buscar material do para que boiamos, né, eu não estou entendendo. Então, né? Então, assim, o senhor erra muito na sua defesa aqui, no seu questionamento, ok? Vamos lá, eu começo a me esquentar aqui, ó, porque, gente, quantos anos eu escuto isso, cara? E graças a Deus que eu tô tendo a oportunidade de poder falar aqui, né? Espero que o professor assista, né? E não me bloqueie e não dê strike no meu vídeo aí, né? Que precisam ouvir agora isso. Aliás, não tem só esse texto que o adventista acha que é só para ele. Bom, você vai ver aqui nos comentários, a prova disso, você vai ver aqui nos comentários que vai ter um versículo aqui. Sim, várias pessoas vão comentar assim, ó, irou-se o dragão, Apocalipse capítulo 12, veja comigo esses comentários que vai aparecer aí na sua tela. Eu vou ler com você, pelo menos 2 comentários aqui, e você vai entender o que eu tô falando. O diabo também odeia a igreja adventista do 7º dia. Aí vem o versículo, Apocalipse 12, olha. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí vem outro versículo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá, quem é esse dragão? Satanás. Então, irou-se o dragão, irou-se Satanás contra quem? Contra os que guardam os mandamentos e os que têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. E quem é o espírito de profecia? Ellen White. Errou, tá vendo? Não conhece da nossa crença, não conhece e faz caricatura da nossa crença. E outra coisa, deixa eu falar para os nossos irmãos aqui. Primeiro, eu vou dar o crédito para os nossos irmãos que vão lá nos comentários e colocam isso. Sabe por quê, professor Tales? Porque a sua forma de abordar o tema chega ao fato de deixar a gente ridículo, né? O senhor ridiculariza a gente, né? Como um povo que se acha arrogante, exclusivista, né? Então, assim, eu entendo alguns irmãos que quando vê esse embate que vocês têm contra a igreja adventista, né? Essa sede de querer provar que nós estamos errados, que nós somos hereges, né? E de querer desqualificar os mandamentos de Deus, isso faz com que os nossos irmãos que têm carinho pela lei de Deus, que levam a sério aquilo que acreditam, eles se ofendam. Então, existe um texto em que, literalmente, Satanás está furioso contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós entendemos pelo Apocalipse que o testemunho de Jesus não é Ellen White. Não fala essa besteira. A gente nunca falou isso. Se tem algum irmão que falou isso, falou besteira. Mas não existe na nossa literatura dizer que Ellen White, a pessoa, é o dom. Não. Foi manifestado o dom sobre ela. Reflexo disso são seus escritos. Né? Então, entenda a diferença. Né? Então, eu entendo nossos irmãos que se sentem humilhados, chacoteados, né? Posso dizer assim, não sei se é a palavra, e aí colocam isso, porque é nítido a ira que vocês têm e contra a nossa defesa a favor dos mandamentos. Né? Então, eu entendo eles. Mas também agora quero falar para o meu irmãozinho que está me assistindo e que toda hora usa esse texto. Não faça isso, é muito pequeno. Né? Ele tem razão, porque assim como a gente se ofende, ele vai se ofender, ele vai dizer, poxa, estão me chamando de diabo,
que eu estou indo contra os mandamentos de Deus, né? E eu entendo que existe, eu quero entender que do lado dele existe alguém que, sinceramente, que está querendo mostrar, né, defender a verdade dele, né? Então, assim, não sejamos rasos, né, nesse tipo de texto prova, né? Então evitem de fazer isso, evitem. Esse texto ele tem que ser contextualizado, né? O porquê Satanás está irado, né? O porquê, quem são esses que guardam os mandamentos, o que é o dom de profecia, né? Então, assim, os dois lados aí têm o seu sentido aí, beleza? Vamos lá. Tá? Então, Ellen Gold White é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. Nela se manifestou o espírito de profecia. Tá? Então, qual é a igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus? A igreja adventista. Então, irou-se o dragão contra a igreja adventista. Esse texto para o adventista, Apocalipse 12, versículo 17, está falando exatamente dos adventistas. E quem é que está sendo usado pelo dragão? Eu aqui que estou gravando esse vídeo. Então eu recebo centenas, vai aparecer na sua tela aí, ó, centenas de comentários exatamente com esse versículo. Olha, eu falo do adventismo e aqui abaixo vai ter, irou-se o dragão contra a mulher, quer dizer, mais uma vez o diabo está me usando contra a verdadeira igreja. Professor, eu não creio que o diabo está usando o senhor, né? Aliás, existem coisas na nossa vida que a gente faz errado, que nem é o diabo que nos usa, somos nós mesmos. Então, assim, eu queria falar o teu coração, né? Repense certas coisas que você tem dito sobre o adventismo. O que você acha daquele conselho de Gamaliel? E se a gente for levar ao pé da letra o conselho de Gamaliel, olha quantos anos a igreja adventista está por aí, quanto nós temos avançado e quanto Deus tem nos abençoado, né? Então eu vejo assim que é um movimento que Deus tem permitido a nossa continuidade, né? Então o jeito que o Senhor questiona, o jeito que o Senhor nos afronta, não é uma característica de um cristão, né? Parece até podado nas suas palavras, mas as acusações que o senhor faz, elas são às vezes levianas. E eu acredito que isso tem uma característica do dragão, né? Porque o dragão, ele é sedutor, Então eu peço ao senhor, reveja, o próximo vídeo que o senhor for fazer de reação, espero que o senhor seja mais criterioso com as fontes, né? Não usar uma irmã que falou uma besteira, né? E jogar essa pecha sobre 22 milhões, tá? E fora que o seu conceito sobre o adventismo em várias doutrinas estão totalmente equivocadas. O senhor está batendo em espantalho e está gerando mais confusão na internet do que esclarecimento. Tem outro comentário com você, vai aparecer na tela aí. A igreja verdadeira. E aí vem o mesmo versículo. Irou-se o dragão contra a mulher. Igreja na profecia de Efésios 5. Ele coloca entre parênteses ali, né? E aí embaixo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí outro texto que o adventismo acha que fala de Ellen White. Apocalipse 19, 10. De quem Jesus está falando ali? De Ellen Gold White. Então, há um exclusivismo de achar que textos da Bíblia são só para o adventismo. Isso aí, ok. Ok, ele tem razão, tá? Não é só para o adventismo. Interessante, irmãos que estão me ouvindo, se tivesse escrito assim, né? Irou-se o dragão contra a igreja adventista sétimo dia, perfeito. Mas está falando aí sobre o remanescente. Eu expliquei aqui, né? Que nem todo adventista é remanescente e nem todo remanescente é adventista. Então vamos parar com esse tom de exclusivista. Nisso ele tem razão. Isso eu concordo com ele, tá? Nós precisamos melhorar a nossa apologética também, ok? É a igreja adventista. Apocalipse 10, os anjos, as mensagens angelicais é para o adventismo. Apocalipse 19 é para o adventismo também. Ezequiel 8, que ela falou, é adventismo. Romanos 13, 11 é Bíblia só para adventistas. Gente, então assim, é demais. É um absurdo isso aqui. É um absurdo. Veja só. Eu sou adventista há 56 anos, mas foi essa mensagem que mudou minha história para sempre. Isso que você vai ler agora é uma das mensagens mais sérias que como adventistas podemos estar envolvidos. Você entendeu que somos os primogênitos, sim ou não? Ok, então você já sabe que você tem outros irmãos a seu comando no planeta. Meu Deus. Você entendeu que somos os primogênitos, sim ou não? Aí tá difícil, né, Ok, então você já sabe que você tem outros irmãos a seu comando no planeta. A seu comando no planeta. Então,
É o que eu estou falando. É uma certa arrogância até, Não, isso o senhor tem razão. de se colocar acima das outras pessoas. Então, nós somos os primogênitos, nós guardamos os mandamentos, nós somos a igreja verdadeira, nós somos o remanescente, nós temos uma profetisa moderna, nós guardamos os mandamentos de Jesus, nós temos o testemunho de Jesus. Então, nós somos os primogênitos e temos outros irmãos, os evangélicos, a nosso comando. Absurdo. Bom, não sou eu que estou falando. Tá aí no vídeo para você ver. Você acha que acabou? Vamos lá. Então, só ressaltando aqui, tá, gente? Isso aí, nós da Adventista, a crença fundamental, a gente não crê nisso. Isso é um comportamento equivocado da irmã, uma fala dela totalmente descontextualizada aí, né? Nem sei como defender isso, nem tem como defender, né? Então, nesse ponto, o professor Tales tem razão. Isso soa mesmo, isso é um desfavor ao Adventismo, né? Então, a Maísa que estiver me ouvindo aqui, reveja esse tipo de fala, porque essa superioridade, né, que nós somos o primogênito e os irmãos estão ao nosso absurdo. Discordo e tenho certeza, pelas nossas fontes primárias, que isso é um absurdo e não faz sentido, tá? Vamos lá. Vamos ter que reconhecer os erros aí, né? Opa. Vai, filho, aperta aí. E eu imagino o Senhor entrando com a multidão de salvos. E aqueles lá, os anfitriões, esperando. E Jesus faz ali uma parada, um momento, um culto, e diz, vamos embora, porque aqui não é o nosso momento de parar. E ele então sai. Na hora que a gente está saindo daquele mundo, depois do sermão, te assusta agora o que vai acontecer. Um grupo de pessoas daquela cidade diz, eu quero ver o momento que eles vão encontrar com o Pai. Eu quero ver. Nessa hora, todo o povo daquela cidade, daquele mundo, a multidão que entrou ali, que veio da terra é grande, mas agora se torna maior ainda, porque as pessoas daquele mundo querem nos acompanhar para nos ver entrar no céu. Aí então Jesus passa pelo segundo mundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e em todos os mundos, todos querem ver a nossa entrada no céu. Pode imaginar isso? Então, você percebe, gente, que eu não estou inventando, né? Quando eu falo dos ETs, não é só os memes aí que foi colocado nessa edição desse vídeo, não é isso, gente. É que o Adventismo crê realmente em outros adões. No livro Nisto Cremos, por exemplo, que é um livro de doutrinas fundamentais do Adventismo, tem a crença em adões de outros mundos que... Parabéns, professor. Usou fonte primária. Vamos lá. Tá ficando bom agora. Não caíram. Então, pro Adventismo, o nosso mundo caiu porque o nosso Adão comeu do fruto proibido. Mas os outros mundos, os outros adões, não caíram porque não comeram do fruto proibido. Ellen White teve viagens intergalácticas, conheceu outros mundos, um mundo de 7 luas, conversou com o bom e velho Enoque. Tá vendo? Não conhece, ela não sabe, né? A gente entende que ela estava em êxtase, assim como o João foi levado para o céu arrebatado, o próprio Paulo também foi levado, né? Então não tem heresia, é que falta vontade de vocês para poder entender, né? Ela não encontrou literalmente cara a cara o Enoque, ali é um semaino, ali é um símbolo, ali ela está em visão, né? Então o senhor, por não conhecer, o senhor joga tudo pro lixo, né? E com relação à vida, deixa eu colocar aqui, ó, o senhor assim, talvez não seja tão 2 pesos e 2 medidas, né? Eu vou colocar no material que eu vou deixar aqui para vocês entenderem o seguinte, né? Nós acreditamos realmente em vida em outros mundos, e a nossa explicação, né, é que realmente nós caímos em pecado e eles não caíram, né? Agora, se o senhor não quiser acreditar nisso, tá tranquilo, isso não é questão de salvação. Então, dizer que isso é uma doutrina para nós é, mais uma vez, o senhor não compreender a nossa crença, ok? Então, vamos pensar em João Calvino. João Calvino também, eu vou deixar a citação aqui no material, que ele também acredita em outros seres criados por Deus, né? Você chama de forma pejorativa de ETs, né? Ok, tá bom, a maneira de não ter argumento faz piada, faz meme, né? Martinho Lutero também, Lutero diz o seguinte, né? Lutero afirma que Deus criou o mundo invisível, povoado por seres criados, superiores em glórias de homens, né? Então eu tenho a citação aqui, depois eu coloco para o senhor. Que mais? Tomás de Aquino, um grande teólogo, né? Tomás de Aquino também diz que Deus poderia ter criado muitos mundos, olha só, né? Também tem a referência. Que mais aqui? C.S. Lewis também diz o seguinte, ó. Nada na fé cristã exclui que Deus tenha criado vida inteligente em outros mundos. Olha só, o grande ortodoxo C.S. Lewis, né?
Então, assim, existem outros teólogos que falam também de vida em outros planetas, né? A gente tem referência de Jó, né, sobre o capítulo 1 e no capítulo 6, e só fazendo uma ressalva aqui, né, voltando sobre a questão do juízo investigativo que o senhor falou que é para ET, né? Então, não é para ET, são para todos os seres criados, principalmente para os salvos. Porque Apocalipse capítulo 20 diz que haverá tronos. O próprio Paulo diz que nós julgaremos até os anjos. Então, professor, a sua preguiça intelectual de compreender a nossa doutrina, fica mais fácil ridicularizar a gente, né? O juízo investigativo, o senhor falou bem, não é para Jesus, Jesus sabe tudo. Mas o fato de levantar provas é para mostrar para seres limitados que serão salvos o porquê Deus salvou uns e não salvou outro. E isso vai comprovar para o universo, mostrar para o universo a justiça de Deus. Então, a ideia do juízo investigativo, ou do juízo em 3 fases, aliás, né, só o Adventismo tem essa maneira tão sistemática e organizada do juízo. Para vocês é um só e pronto, acabou, e é até confuso. Mas nós, de alguma maneira, sistematizamos o juízo para mostrar quão amplo e muito mais belo o juízo de Deus. O fato de Jesus estar fazendo esse juízo pré-advento, ele está, então, sobre a purificação do céu, né? Tem pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e foram inscritos no livro da vida. Só que, de acordo com Apocalipse, se a pessoa não viver conforme a fé que professou, o seu nome será riscado. E Jesus, quando voltar, ele vem buscar aqueles que estão escritos no livro da vida. E se o meu nome foi riscado, logo eu não vou. Então quer dizer que houve já um pré-julgamento, porque Jesus já vem definido quem ele vem buscar e quem não vem. Percebe? Então, nós temos base bíblica para um juízo pré-advento, para um juízo de comprovação, que é o juízo milenar, onde serão apresentados para os seres criados, para os anjos e todo mundo o porquê Deus salvou alguns e não salvou outros. Então, nós temos explicações e bíblica sobre esse assunto. Agora, se você não acredita que Ellen White viajou para o planeta lá, X, Y, Z, tá tudo certo. Tudo certo. Um dia nós saberemos. Eu tenho coisas que discordo de Ellen White. E por que discordo? Porque eu também não vejo evidências na Bíblia. Mas um dia eu vou saber se isso realmente é ou não é. E o fato de eu crer ou não crer, isso não é contra as doutrinas principais da Bíblia. Ok? Então o senhor cria um espantalho para ridicularizar o movimento. O juízo investigativo, que são para os ETs e para os anjos, né? Então, assim, eles creem realmente em outros mundos e ela fala como se fosse uma doutrina bíblica. Nós vamos entrar e todo mundo vai ver a multidão que veio da terra e vai... Então, ela fala como se fosse, o senhor entende como se fosse uma doutrina. Ela está ampliando, ela está comentando sobre esse momento. E o escritor ele tem liberdade para isso. Agora, se o senhor não quer acreditar nesses detalhes, se isso vai contra as escrituras... É interessante, né? Isso vai contra a ideia daquele evento, daquele grande dia? Não vejo, né? Não vejo algo que vai ferir as escrituras, né? O fato de não estar na Bíblia e o fato de não ir contra aquilo que foi revelado, eu não vejo problema. Agora eu vejo problema, coisas que são faladas, que não estão nas escrituras e que vão contra a revelação anterior. Aí eu vejo problema. Então cuidado para não fazer as coisas, achar que tudo é a mesma coisa, tá, professor? E toda aquela multidão de outros mundos, de outro mundo vai olhar pra gente. Então, depois, sim, eu não sei mais o que falar. Então você que está me assistindo. Eu sei o que falar, né? Eu já dei um exemplo aqui. Pegue nossos materiais oficiais e vamos fazer um debate, né? Criterioso, respeitoso, né? E de maneira, um alto grau intelectual, né? De honestidade. Vamos fazer assim, professor, aí vai dar certo. Né? Foge palavras para falar com o mundo protestante e com o adventismo. Por quê? Porque com o mundo protestante tem aqueles que defendem, que não entendem o que a gente está falando. Aí a gente tem que mostrar vídeos assim para entender. E com Então, vídeos assim, né? Essa é a sua prova, né? o adventista, eu já não sei mais o que falar para abrir os olhos. Graças a Deus, muitas pessoas já têm aberto os olhos e têm percebido a discrepância das escrituras para o movimento adventista. Para doutrinas absurdas que envolvem outros mundos, ETs e juízo investigativo e Bíblia só para adventistas. Então tem adventistas que já abriram os olhos para isso. Eu já não tenho mais o que falar. Tem horas que eu chego aqui e não tenho mais o que falar. Eu já falei tudo em tantos vídeos aqui no canal. Então eu deixo...
Não, faltou falar o que realmente é, né, professor? Você falou tanta coisa, mas não falou realmente o que é o adventismo, né? Deixa até pra você no comentário aqui, comenta o que você acha do que tá passando aqui, né? E desse vídeo aqui vem reacts, e vem vídeos falando, e vem gente querendo me refutar. Bom, tá aí no vídeo, não sou eu que tô falando, né? Tá aí no vídeo. Vamos finalizar aqui, vai. O que é que Jesus foi preparar? Um lugar para você no santuário. Aonde está isso na Bíblia? Isso é a Sr. White que diz. Aonde está isso na Bíblia? Isso é a Sr. White que diz. Então, isso é a senhora White que disse. Quem está falando isso? Isso aqui quem está falando não é a Bíblia. São os escritos de Ellen Gold White. O problema é você fazer ensinamentos numa igreja com o Ellen White, em vez de fazer ensinamentos numa igreja com as escrituras. Ó, e aí, ó, apoio o senhor, viu? Parabéns, é isso mesmo. Adventista que estiver me ouvindo, parem de ficar usando textos e textos de Ellen White no culto. Não, os escritos dela não servem para isso. Nós temos que levantar a Bíblia como ela pediu, como ela sugeriu. E vamos estudar a Bíblia, queridos. Nós somos sola Escritura. Ellen White é uma bênção para o movimento adventista. Olha que interessante. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Sola Escritura, Bíblia. Crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta ele tem uma função. A função é de indicar caminhos prósperos para o movimento. E não para indicar doutrinas. Isso é com o Senhor, é com a palavra, com as escrituras. Então, isso aqui é muito importante. Irmão adventista, quando for citar Ellen White no púlpito, tenha convicção do que está fazendo. Use de maneira certa, porque quando nós usamos o dom de profecia da maneira equivocada, os escritos de Ellen White de maneira equivocada, acontece esse monte de bobeira que eu vejo pela internet. Tá? E talvez alguns tradicionalistas fiquem com medo. Eu acredito tanto em Ellen White, eu acredito tanto que ela foi usada por Deus, que eu não fico mencionando ela em culto, porque culto é palavra de Deus. E isso o professor tem razão. Então, povo do Advento, vamos usar Ellen White, os textos, os testemunhos, de maneira correta. Vamos colocar a Bíblia onde deve ser colocado. Isso é verdade. Temos que fazer isso, melhorar, verdade. Porque se você for ensinar Ellen White na igreja, você vai ensinar isso daí, ressurreição especial, Não, 1844, juízo investigativo, Jesus não terminou o trabalho ainda na Terra, Bíblia é só para adventista, juízo investigativo para ET, Aí ele já chutou bom, né? Tá falando um monte de bobeira. viagens intergalácticas e anfitriões de outros mundos que vão nos receber. Se você fizer uma doutrina com a Bíblia, você não vai ter nada disso. Nada disso. Nenhuma igreja tem. Você vai numa batista, não tem, numa presbiteriana não tem, numa metodista não tem, numa assembleia não tem, nenhuma igreja tem esse. É porque nós não somos todo mundo, né, professor? Né? Assim, quando eu falava para o meu pai, pai, eu queria isso, né? Porque todo mundo está fazendo. Meu pai olhava para mim e falou assim, você não é todo mundo. Então, esse argumento é muito fraco. Só na igreja adventista. Eu quero que você pegue esse vídeo, mande para quem você acha que precisa assistir. Mande para adventistas, para protestantes, para aqueles que defendem. Não, mas aqui é uma igreja normal. Mande esse vídeo para essas pessoas. E se esse vídeo edificou você e você acha que eu devo continuar fazendo esse trabalho apologético aqui nesse... Não deve. Desse jeito não, professor. Eu acho que você deve continuar. Mas não fazendo desse tipo, não. Nesse canal, aqui no YouTube. Deixa um like pra gente, deixa um comentário aqui. Olha, eu não vou deixar um like, né? E nem vou deixar dislike. Mas eu deixei um comentário. Não sei se o senhor apagou ou se o senhor me ocultou, né? Mas vamos lá. Resumindo aqui a questão. Professor Tales, mais uma vez o senhor erra por usar fontes equivocadas, né? O senhor misturou questões. O senhor tem razão em algumas coisas, como eu fiz no vídeo passado, que eu reagi ao teu vídeo, o senhor tem coisas boas, é verdade. Mas o senhor insiste em olhar para o adventismo como esse espantalho, esse bando de exclusivista e ridículo, olhar para Ellen White com esse olhar de preconceito, né? Realmente é um preconceito. Né? E só para deixar claro, nós adventistas não acreditamos, né, que só somos nós os salvos, que só somos nós o remanescente. Somos o remanescente, porque nós buscamos viver as características do remanescente. É essa a questão. Todo mundo pode ser remanescente desde que viva as características. Né? Então, assim, o professor Tales, ele erra, porque ele usa argumentos até corretos, né? Mas contra pessoas, contra instituições erradas. Né?
Mas enfim, Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado, se fez sentido para você, se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, né? Deixa seu comentário, sugestões para outro vídeo e bora lá, vamos continuar a semana, né? Esse tipo de vídeo me deixa assim grilado, porque é muito chato, cara, é muito chato, a gente faz um trabalho sério, aí vem alguém, né? A Maísa também. Maísa, se você está me assistindo com muito amor, cuidado com esse tipo de fala. A fala de um influente, ele causa tanto coisas positivas como negativas, né? Esse senso tradicional de defesa de uma identidade como única e escolhidas sabe, não é legal, não é bom, não é saudável esse tipo de coisa, né? Eu não estou dizendo de rebaixar nossos princípios, eu sei em que eu creio, né? As 28 crenças, mas cuidado para não ir para um pezinho mais para lá, que são os melhores, né? Essa fala do primogênito não é bom, texto que é só para os adventistas, isso, nossa, não cai legal esse tipo de coisa, né? Então, assim, cuidado também, viu? Quem sou eu para poder dar conselhos, né, para a senhora ou para outra pessoa? Mas se serviu, né, guarde no coração. Deus abençoe vocês, um forte abraço. Não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!